Como alcançar a salvação em Jesus Cristo e a vida eterna. Vamos meditar em 3 versículos sobre o tema. Feche seus olhos e respire devagar, permitindo que o fluxo respiratório flua suavemente. A cada respiração, você se sente mais leve. Relaxe e solte toda a tensão que há no corpo. Comece pelos pés, movendo-os lentamente e sentindo a sensação de alívio e descanso. Sinta suas pernas, cada músculo relaxando, enquanto você respira profundamente e se entrega a essa experiência. Sinta o quadril, a cintura e as costas relaxando. Leve essa sensação de tranquilidade para a barriga e tórax. Perceba como a respiração fica mais suave e natural, permitindo que você se sinta cada vez mais calmo e relaxado. Ombros, braços e mãos, permita que eles se soltem e relaxem completamente. Chegando ao pescoço e cabeça. Deixe que a tensão seja liberada e sinta-se envolvido pela serenidade e pela paz. Vamos começar. Como alcançar a vida eterna? João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O versículo de João ensina que a vida eterna é alcançada através da fé em Jesus Cristo. Ele afirma que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso significa que a salvação não é algo que pode ser alcançado por meio das próprias obras ou méritos, mas somente através da fé em Jesus Cristo e no seu sacrifício na cruz. A vida eterna é um presente que Deus oferece a todos que creem em seu Filho, e essa fé é o meio pelo qual recebemos a salvação e a vida eterna. É importante notar que o versículo não limita o acesso à vida eterna a um grupo seleto de pessoas, mas a disponibiliza a todos aqueles que creem em Jesus. Vamos ao próximo versículo. João, capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra, e crê naquele que me enviou tem a vida eterna,
e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Neste versículo de João, a palavra reafirma que a vida eterna é alcançada através da fé em Jesus Cristo, e naquele que o enviou, Deus Pai. Jesus afirma que aqueles que ouvem sua palavra, e creem em Deus têm a vida eterna, e não serão condenados, pois passaram da morte para a vida. Assim, como Paulo nos diz em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Logo, a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Isso significa que a vida eterna é um presente de Deus, para aqueles que creem em seu Filho, e seguem seus ensinamentos. O versículo também destaca que a salvação não é algo que possa ser conquistado através das próprias obras ou esforços, mas é um dom que é recebido pela fé em Jesus Cristo. Aqueles que confiam em Jesus como Salvador, são libertos da condenação e da morte espiritual, e passam a viver uma nova vida em Cristo. Em resumo, o versículo de João ensina que a vida eterna é alcançada pela fé em Jesus e em Deus, e que aqueles que creem passam da morte para a vida, recebendo a promessa de uma vida eterna com Deus. Vamos agora ouvir o terceiro versículo escolhido para essa meditação sobre a vida eterna. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O versículo de Romanos ensina que a vida eterna é um dom gratuito de Deus, oferecido através do sacrifício de Jesus Cristo. O verso começa ressaltando que o pecado leva à morte, mas a graça de Deus oferece um presente maravilhoso, que é a vida eterna. A expressão dom gratuito sugere que a salvação não pode ser conquistada através das próprias obras ou esforços humanos, mas é um presente de Deus, que é oferecido pela graça e amor de Jesus ao morrer por cada um que escolhe segui-lo. O versículo enfatiza a importância de aceitar Jesus Cristo como o Senhor de nossas vidas, se tornando o único meio para se alcançar a vida eterna. Ele é chamado de Nosso Senhor, mostrando que a salvação não é apenas uma questão de crença, mas também de submissão e obediência a Cristo.
Somente através de um relacionamento pessoal com Ele, baseado na fé, é que podemos receber o presente da vida eterna. Em resumo, Romanos capítulo 6, versículo 23, ensina que a vida eterna é um dom gratuito de Deus, oferecido através de Jesus Cristo. E que a salvação não é alcançada por meio das próprias obras, mas através da fé e obediência a Cristo. Resumindo a reflexão feita nos 3 versículos até aqui. Crer em Jesus Cristo envolve seguir seu exemplo, e imitar seu comportamento e atitudes. A fé cristã não é apenas uma questão de acreditar em Jesus como o Salvador. É também seguir seus ensinamentos e exemplo de vida. Isso implica em uma mudança de vida, e em um compromisso de viver, de acordo com os princípios cristãos, como amor, perdão, bondade, humildade e serviço aos outros. A vida de Jesus é um modelo a ser seguido pelos cristãos, e sua mensagem é um guia para uma vida plena e significativa. Crer em Jesus Cristo, portanto, não é apenas uma questão de salvação, mas também de transformação pessoal, e de busca por uma vida mais próxima de Deus, e dos valores que Ele ensina. Sendo assim, podemos encerrar a reflexão com o versículo de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, nos fala: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Que Deus abençoe sua caminhada com Cristo. Obrigado por ouvir até o fim esta importante mensagem. Compartilhe com alguém a palavra da salvação.